Estão legal? Beleza. Pessoal, boa noite. Boa noite. Legal. Muito obrigado pela presença. Sejam muito bem-vindos. Pessoal que está aqui no auditório, muito bom ver a casa cheia mais uma vez. Obrigado também para quem está nos assistindo pela internet, na transmissão ao vivo pelo Facebook. Eu sou Arthur Escobar, sou repórter do Jornal Estado de São Paulo. E esse é mais um evento da série USP Talks, que é uma iniciativa da Universidade de São Paulo, em parceria com o Estadão e apoio da Faculdade Casper Libero, que é onde a gente está aqui agora nesse momento, O USP Talks é um programa mensal, ele acontece toda a última quarta-feira do mês, que tem por objetivo aproximar a comunidade científica e a comunidade acadêmica da sociedade como um todo para discussão de temas importantes. E o tema que a gente escolheu para esse mês, mantendo a nossa tradição aí de não fugir de assuntos polêmicos, na verdade a gente busca esses assuntos, porque se o tema é polêmico, significa que as pessoas têm muito interesse nele, que existem opiniões divergentes, que precisam ser discutidas, conciliadas. Então a gente busca esses assuntos e dentro dessa proposta a gente escolheu falar hoje do tema das drogas. No começo do ano, no nosso evento de março, a gente já abordou mais especificamente a questão da maconha e dos canabinoides, e a nossa proposta hoje é abrir um pouco mais esse debate para falar das outras drogas, das drogas como um todo, e das políticas de drogas, que é a maneira como os governos e o poder legislativo, o executivo e o judiciário lidam com esse assunto e regulamentam esse assunto. E para ajudar a gente hoje nessa conversa, a gente tem o prazer de receber aqui dois especialistas, a Ilona Szabo, do Instituto Igarapé, e o professor Luiz Fernando Toffoli, da Unicamp, ambos com muita experiência nesse assunto, e cada um deles vai falar durante 15 minutos, e aí na sequência a gente vai ter 30 minutos abertos para o debate com a plateia, e vocês podem mandar as suas perguntas por escrito, nos cartõezinhos que a nossa equipe vai distribuir, e essas perguntas vão vir aqui para frente e eu vou mediar o debate na sequência das palestras. Ok? Então, sem mais delongas aí, porque o nosso tempo é curto, eu vou apresentar a nossa primeira palestrante, é a Ilona Szabo. Ela é uma das fundadoras e diretora executiva do Instituto Igarapé, que é uma organização civil no Rio de Janeiro, que pesquisa e faz ações nessa área de políticas de drogas e segurança pública. E foi também coordenadora do secretariado da Comissão Global de Políticas sobre Drogas, que é um grupo internacional formado aí por pensadores de vários países, atores governamentais, criado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 2011 para estudar e propor soluções para essa questão das drogas. Então, por favor, uma salva de palmas para a Ilona. Obrigado, Ilona, pela presença. Espera aí que o microfone está mutado. Ajuda ela ali. Foi? Bom. Boa noite. A guerra às drogas fracassou. Eu imagino que vocês já devem ter escutado isso algumas vezes antes. Mas quando eu comecei a trabalhar com esse tema, há 10 anos atrás, quase ninguém falava sobre isso. Eu certamente não sabia nada sobre isso tampouco. Eu trabalhava com temas de violência e segurança pública e fui chamada para participar de uma iniciativa regional que queria mudar a política de drogas aqui na América Latina. Eu aceitei e embarquei numa jornada de aprendizado com muitas outras pessoas, onde eu acabei aprendendo sobre diversos temas da nossa sociedade. E por quê? Porque a política de drogas, ela tem interface, em geral uma interface negativa, com áreas como educação, saúde, segurança, corrupção, cultura, meio ambiente, economia, exclusão social, direitos humanos e por aí vai. Qual foi meu principal aprendizado nesse período? Quase uma década e passou assim, olha, num piscar de olhos. Eu aprendi, na verdade eu descobri, que as políticas de drogas, a maneira com que a nossa sociedade escolheu lidar com esse tema, causa muito mais dano do
E, peraí, acho que o senhor me... Sim, voltou? Causa muito mais danos para quem usa, para quem não usa, para quem gosta e para quem não gosta de drogas. Nesse caso, o remédio que a gente está usando é muito pior do que a doença que a gente quer combater. E a gente precisa mudar essa abordagem. Bom, a primeira iniciativa que eu trabalhei se chamava Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia. Ela foi criada em 2008 pelos ex-presidentes do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, da Colômbia, César Gaviria, e do México, Ernesto Zedillo. Em 2011, esse grupo se tornou uma comissão global de políticas sobre drogas e também era formado por ex-presidentes, autores consagrados, ex-secretário-geral das Nações Unidas, empresários. Entre 2008 e 2016, eu fui secretária executiva desses dois grupos e pude ver de perto, mundo afora, o que funcionou e também o que não funcionou em matéria de políticas de drogas. E aí eu volto para o meu primeiro ponto. Por que a gente diz que esse sistema internacional de controle de drogas, que deu origem ao que hoje a gente chama de guerra às drogas, por que fracassou? Ele partiu de uma premissa equivocada. Na época, o objetivo era erradicar as drogas do planeta. E eu preciso dizer a verdade, isso nunca vai acontecer. Podemos discutir até os motivos depois. Nesse momento, a ideia era reduzir a oferta por meio da repressão, para que os preços das drogas subissem e a demanda fosse impactada. Na verdade, o contrário aconteceu. A gente viu que o consumo aumentou nas últimas décadas, o preço das drogas caíram, a violência se espalhou por diversos países, em especial os países que são rota de tráfico, e o crime organizado lucra como nunca, às custas de toda essa situação. Além dessas consequências, tivemos outros, chamados efeitos colaterais negativos dessa guerra às drogas, como, por exemplo, encarceramento em massa, corrupção de agentes públicos, violações de direitos humanos, contaminação de doenças infecciosas, os usuários de drogas contraem HIV e outras doenças evitáveis. Dentro disso tudo, se hoje fôssemos começar do zero e construir um novo sistema internacional de controle de drogas, eu posso dizer que o conhecimento que nós temos, ele seria totalmente diferente do que ainda vigora hoje. Só que é muito difícil destruir um aparato militar global. Há muitos interesses em jogo. Hoje, esse sistema ainda é regido por 3 convenções das Nações Unidas, de 1961, 71 e 88. Elas foram firmadas e ratificadas por mais de 180 países e se sobrepõem a legislações nacionais. Mas há indícios de que esse sistema começa a ruir. Bom, a boa notícia é que nem tudo é trevas, né? Há ventos de mudança. E eles sopram na nossa região, nas Américas, também na Europa Ocidental e no oeste da África. Mas eu vou focar em algumas questões da nossa região para contar um pouco como as mudanças têm se acelerado nesse período curto aí de menos de 10 anos. Começando pelo caso da Bolívia. Em 2011, a Bolívia resolveu tentar um novo consenso para tirar a folha de coca da mesma lista de substâncias proibidas, que fica nessa primeira convenção de 1961, porque a folha de coca está na mesma lista que a cocaína e a heroína. A Bolívia tentou consenso para que tivesse uma outra classificação, afinal, folha de coca não é a mesma coisa que cocaína, mas não conseguiu. Então, a Bolívia denunciou a convenção, saiu da convenção e tentou voltar com essa ressalva, com uma classificação diferente. Todos diziam que seria impossível, porque os Estados Unidos, a Rússia e alguns outros países eram ferrenhamente contras. Mas a Bolívia conseguiu voltar para a convenção em 2013. Em 2012, também na nossa região, pela primeira vez numa cúpula presidencial das Américas, o tema das drogas foi colocado como central. O presidente anfitrião, que era Juan Manuel Santos, da Colômbia, chamou a Organização dos Estados Americanos com um mandato, a responsabilidade de estudar a questão das drogas nas Américas. No ano seguinte, foram lançados 2 relatórios, incluindo um sobre cenários possíveis, e ali, inclusive, tinha o cenário de regulação das drogas, algo que também vamos falar aqui hoje. Logo em seguida, em 2013, a gente viu os primeiros estados norte-americanos, Colorado e Washington, regulando aí, por referendo popular,
a cannabis para fins recreativos. Em 2014 e 2016, outros estados norte-americanos se juntaram, inclusive a Califórnia. Depois nós tivemos o Uruguai, nessa mesma época, foi o primeiro país a regular, enfim, a nível nacional, a cannabis também para uso recreativo. E muitos outros acontecimentos. Ano passado, depois de 18 anos, nós tivemos a sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o tema das drogas. E também tivemos outros avanços em relação à cannabis medicinal em países como Chile, Colômbia, mas também Argentina, México e Brasil. E por aqui, o que nós temos feito em relação à política de drogas? Vou começar com o contexto. O Brasil, a gente acredita que nos últimos anos tenha tido um aumento de consumo. Mas eu não posso nem dizer para vocês se isso de fato procede ou não, porque nossa última pesquisa nacional foi divulgada em 2005. Desde o ano passado, o Ministério da Justiça está aprendendo a divulgação de uma nova pesquisa que foi realizada pela Fiocruz. Nós estamos pedindo, por favor, que nos passem esses dados. Nós precisamos saber qual é a situação real. O Brasil, como vocês sabem, é rota de tráfico internacional e a gente não participa desse debate internacional. E também a gente tem uma questão, somos lanterna na América do Sul quando o assunto é descriminalização do uso de drogas. Quase nenhum outro país dessa nossa região criminaliza o usuário. A nossa lei de 2006 tirou a pena de prisão para o usuário, mas continua tratando esse tema na esfera criminal. Bom, apesar de a gente agir como se o problema não fosse conosco, nós temos problemas tão graves ou mais sérios que os nossos vizinhos. O Brasil é o campeão mundial em número de homicídios, enfim, no mundo, né, mundial. São quase 60 mil pessoas assassinadas todos os anos. Muitas dessas mortes, e novamente por questões de dados eu não vou dar um percentual correto, porque ele não existe da forma mais acurada, mas a gente sabe que boa parte, em alguns estados a gente comprova isso bastante, é atribuída ou ocasionada pela guerra às drogas. Nós também temos a 4ª maior população carcerária do planeta. São mais de 650 mil pessoas atrás das grades. 1/3 dos homens e 2/3 das mulheres estão presos por delitos relacionados às drogas. Também temos uma força policial que está entre a que mais mata e mais morre no mundo. Também um tema com total relação com o que a gente está discutindo aqui hoje. Além disso, nós temos grandes desafios, mais no campo político. A gente trata essa questão ainda como uma questão, digamos, de troca, moeda de troca. O nosso governo não tem uma visão integrada e a gente faz o uso político das drogas. Isso a gente vê muito claro em momentos como esse, como a gente vê um retrocesso de políticas de redução de danos que começaram a ser implementadas em diversas cidades, incluído em São Paulo. O populismo também leva toda a solução mágica desse problema para a tentativa de endurecimento de lei, sem nenhum embasamento em que resultado a gente conseguiria atingir com qualquer mudança. E o que mais me comove e me preocupa é que a proibição das drogas também leva a uma proibição de pensar. A gente tem muito pouco investimento em pesquisa para ajudar realmente quem precisa, que são as pessoas que são dependentes de drogas, as pessoas que sofrem. Então, a gente não investe nisso no nosso país. Mas a boa notícia também, porque eu não quero que ninguém saia daqui tentando cortar os pulsos, né? A gente tem que falar do que a gente pode fazer, é que há oportunidades de mudança, e há oportunidades reais de mudança, mas que só vão acontecer se a gente, enquanto sociedade, se informar, formar nossa opinião e conseguirmos uma mobilização para essa causa. O Supremo Tribunal Federal está julgando um recurso extraordinário que vai dizer se o porte para consumo pessoal de drogas é criminalizado ou não, se é constitucional criminalizar o porte para consumo de drogas, que no nosso jargão diário a gente fala na descriminalização do consumo. 3 votos se foram já na direção da não criminalização do usuário. E esse recurso está suspenso. Precisamos que volte logo e que esperamos que caminhe nessa direção. A gente viu também que a Anvisa, o Ministério Público Federal, com muita pressão da sociedade, tem avançado, ainda que timidamente,
na regulação da cannabis medicinal, principalmente quando a gente pensa síndrome de Dravet, crianças com epilepsias sérias. E a gente também vê na nossa sociedade um debate mais informado, tanto por especialistas, mas também por meios de comunicação. Eu diria que hoje a gente avançou muito em conhecimento, em formação de opinião. Certamente, desde quando eu comecei nesse tema, é uma revolução. Eu já consigo ver essa revolução. Então, olhando para o futuro, quais seriam os princípios que a gente poderia estar se norteando? Obviamente, isso é na minha opinião, quando a gente pensa em políticas de drogas mais humanas e mais eficientes. O primeiro deles é a saúde e a segurança da população tem que estar como prioridade máxima de qualquer política de drogas. E para isso acontecer, a gente precisa de fato tirar a justiça criminal para a saúde pública conseguir entrar como uma abordagem. Um segundo princípio é que a repressão, que vai continuar existindo, mas ela precisa ser focada no crime organizado e no tráfico de drogas violento. Nós precisamos desmantelar essas organizações criminosas, minar o poder, tirar o lucro delas. Mas precisamos entender que também olhar diferente para outros escalões dessa cadeia, oferecendo penas alternativas para pessoas que transportam ou que participam de atividades não violentas nesse processo. A gente vai precisar fazer escolhas. A gente prende menos do que 10% dos homicídios nesse país. Enfim, são escolhas difíceis, não são escolhas fáceis. E um terceiro princípio que eu acho que a gente tem que colocar na mesa é que nós vamos precisar discutir a questão da regulação dos mercados de drogas. Porque o governo e a sociedade precisam estar no controle, e não o crime organizado. Porque o crime não tem preocupação com a minha saúde, dos meus filhos, nem com a de vocês. Eles não estão importando com quem usa, o que usa, quando usa, onde usa, o que é essa substância, nada disso. E para finalizar, eu ofereço uma ideia de o que seria uma agenda inicial de políticas de drogas para o nosso país. O que a gente pode fazer hoje? Sem controvérsia, tudo que eu vou falar aqui acontece em diversas partes do mundo. Há bastante conhecimento para estar embasando e o Brasil não precisaria sair das convenções internacionais. O primeiro passo, que eu já falei, mas tirar o usuário de drogas da esfera criminal. E isso a gente precisa também fazer junto com criação de critérios objetivos para separar uso e tráfico. Número 2, regular a cannabis medicinal por completo e também possibilitar o autocultivo para consumo pessoal. Número 3, a gente precisa oferecer programas decentes para a juventude em risco, para egressos do sistema de justiça criminal, penas alternativas para o baixo escalão, para os réus primários não violentos. E o quarto, nós precisamos viabilizar pesquisas médicas e científicas para, de fato, ajudar quem mais precisa, as pessoas, na verdade, que deveriam ser o principal alvo das políticas de drogas, e não todos nós. Eu encerro dizendo que esse tema ele é central para o desenvolvimento do Brasil. É um tema que mexe com desigualdade, mexe com segurança, mexe com direitos, mexe com o nosso imaginário. Então, é nosso dever nos informar, formar opinião e nos mobilizar. O que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Martin Luther King. Eu fecho porque esse quote aqui, essa citação, vale para esse tema e para tantos outros que nós vamos precisar enfrentar nos próximos anos aqui no nosso país. Obrigada. Obrigado, Ilona. 15 minutos cravado, não sei como é que você conseguiu. Nosso próximo palestrante é o professor Luiz Fernando Toffoli. Ele é psiquiatra, é formado pela Faculdade de Medicina da USP, mas hoje é professor da Unicamp, no Departamento de Psicologia Médica e Psiquiátrica, e também um dos fundadores, coordenadores do LAPSI, né, professor? Estou pronunciando corretamente? Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, que é um grupo de pesquisadores dedicado a estudar aí a questão das drogas, não só pelo olhar científico, mas também nas questões sociais, e vai dar um olhar
para a gente desse tema no que diz respeito à saúde pública. Então, professor, por favor. Palmas para ele, pessoal. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Agradeço à USP pelo convite, minha casa de formação, a presença de vocês também. E eu queria começar com um exercício de imaginação. Eu queria que vocês imaginassem uma pessoa chamada Dona Anita. A Dona Anita mora numa periferia de uma grande cidade brasileira, podemos dizer o Rio de Janeiro, por exemplo, mas poderia ser de qualquer uma outra. Ela tem 3 filhos, tem um filho de 24 anos, tem uma filha mais nova de 16, um filho no meio do caminho entre os dois. Ela, como a maior parte dos brasileiros, é negra e ela é católica, mas frequenta às vezes o culto da igreja evangélica do bairro dela, porque acha interessante também. E a Dona Anita tem uma preocupação, né, quando a gente fala nessa questão das drogas e o que ela tem visto, que tem aparecido na mídia. A Dona Anita é contra a liberação. Não, ela é contra a legalização. Ela é contra a descriminalização. Bom, na verdade, a Dona Anita não sabe muito bem a diferença entre essas coisas. Ela só sabe que drogas são coisas ruins e, portanto, qualquer iniciativa que tenha a ver com mudar o status de proibição, necessariamente é ruim. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente pensa nessa questão, quando a gente ouve essa questão, ouve a queixa da Dona Anita, primeiro, estar cientes de um ponto, de que drogas causam danos, elas podem causar danos. Então, em nenhum momento, qualquer discussão que a gente esteja falando sobre drogas, ou sobre mudança de políticas de drogas, nós estamos deixando de levar em consideração esses danos e qual será a melhor maneira de lidarmos com esses danos. O outro ponto é a gente entender do que nós estamos falando quando estamos falando sobre descriminalização. E é disso que eu venho falar para vocês hoje, principalmente do ponto de vista da saúde pública, mas não apenas. Legalização de drogas é você tornar legal toda a cadeia produtiva vinculada a uma ou mais drogas. Uso medicinal é você focar na aplicação medicinal de uso de uma substância atualmente proscrita, como, por exemplo, a cannabis, mas podem ser também os psicodélicos. Recentemente teve uma notícia a respeito do uso do MDMA nos Estados Unidos. A descriminalização, da maneira que a gente está colocando aqui, é você retirar da esfera criminal, da justiça, do ponto de vista criminal, a questão do uso de drogas. O uso de drogas deixa de ser uma questão penal. Ela pode ser uma questão de saúde, ela pode até ser punida com questões administrativas, com multas, com sanções administrativas, como acontece em outros lugares, mas ela deixa de ser uma questão de crime. Essa é a definição. Quando se fala de descriminalização, muitas pessoas pensam no exemplo de Portugal, que fez um processo de descriminalização no começo desse século. Na verdade, poucas pessoas sabem, mas atualmente, na América do Sul e na Europa Ocidental, a descriminalização ela é mais a regra do que a exceção. Isso significa que, nesse caso, os usuários deixam de receber sanções penais, deixam de ser uma questão de tribunal e passa a ser uma questão de saúde, da assistência social. O tráfico continua proibido. Então, esse é um ponto importante para a gente entender do que a gente vai falar a partir daí, tá certo? A partir daí, a Dona Anita tem algumas dúvidas, né? Essas dúvidas incluem, por exemplo, a ideia de que, bom, a partir do momento que eu tiro a sanção, essa sinalização pública de que é ilegal, o uso necessariamente aumentaria. Outra impressão que ela tem é de que, se isso acontecesse, aconteceriam mais acidentes de trânsito, porque as pessoas usariam mais drogas. E outra preocupação que ela tem é com o aumento da violência. Afinal de contas, vivemos num país violento. O que a gente pode dizer a respeito das evidências de saúde pública em relação a isso? Do ponto de vista do uso, a gente tem várias discussões, a gente mostra países que houve um pequeno aumento, países onde houve decréscimo, e a maioria dos países, na verdade, não há diferença nenhuma. E as tendências que aparecem de crescimento ou de diminuição, elas já estavam presentes antes. Tudo parece indicar, a partir dos dados desses vários países que descriminalizaram, é que estar no status de crime ou não influencia a decisão das pessoas se elas querem usar drogas ilegais ou não. Portanto, descriminalização, na melhor evidência disponível, não aumenta o consumo de drogas. Isso é uma coisa muito importante. Acidentes de trânsito não acontecem com mais frequência em países que descriminalizaram.
Até porque existem outras sanções que podem ser aplicadas, já existentes no nosso país, para as pessoas que dirigem sobre a influência de outras substâncias. E lembrando que a substância que está mais associada a acidentes de trânsito é o álcool, que é legalizada. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na questão da violência, além do álcool, mais uma vez, ser de fato a droga que aparentemente tem uma maior capacidade de induzir violência nos seres humanos, que está mais relacionada com a violência, existem outros aspectos da violência que precisam ser levados em consideração. Um deles, por exemplo, é a violência da pessoa no processo de comprar a substância ilícita. Vou dar um exemplo para vocês. No Global Drug Survey de 2015, que é uma pesquisa feita por internet com diversos países do mundo, foi perguntado aos usuários de cocaína se eles já tinham presenciado violência no processo de aquisição das drogas. E o Brasil é o campeão dessa violência. 28% dos usuários já tinham vivenciado alguma situação de violência, e essa violência inclui o tráfico, mas também a repressão policial, que é particularmente severa no nosso país. Essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Outro ponto é que a gente não tem qualquer evidência de que o combate mais firme do ponto de vista criminal, do ponto de vista militar, nesse momento, com essa ocupação militar no Rio de Janeiro, não há qualquer evidência de que isso coíba uso, ou que o uso vai reduzir a partir desse tipo de ação. É importante ter ciência disso também. Agora, a dona Anitta, ela tem um filho, que eu falei para vocês, o Vitor, ele tem 24 anos e ele fuma maconha. Ele mora na periferia, ele é negro, e sendo um usuário de drogas, ele está sob um determinado risco relacionado à questão da violência, que é muito particular do nosso país, que é o da seletividade penal. Por ser negro, ele tem uma chance aumentada de, ao ser pego com um baseado no seu bolso, de ser preso como traficante. Isso não é ficção, isso são dados que a gente tem disponíveis de um completo desequilíbrio entre o número de pessoas negras que são presas por tráfico e o número de pessoas brancas. E isso, entre outras coisas, é responsável por grande parte desse processo de encarceramento em massa que tem acontecido no nosso país. 90% das pessoas presas por tráfico em São Paulo, numa pesquisa que saiu no Sou da Paz em 2014, não pertenciam a facções criminosas e também não estavam portando armas. Muitas dessas pessoas, além de serem pequenos varejistas de drogas, são usuários que estão sendo presos como traficantes. Bom, mas no Brasil, a rigor, o usuário não é penalizado com prisão. Ele não é penalizado com cessação da liberdade, com restrição da liberdade. A menos que ele esteja preso por averiguação. Uma pesquisa feita no Rio de Janeiro, pelo SESEC, indicou o seguinte: de aproximadamente 1.300 pessoas que foram presas por tráfico, metade delas foram liberadas, porque no final se verificou que não eram traficantes, ou não se conseguiu provar que fossem traficantes. Vamos supor que metade das pessoas fossem usuários. Essas pessoas ficaram presas durante 7 meses, e custaram ao Estado do Rio de Janeiro, um Estado que está falido, como nós sabemos, 8 milhões de reais. Então, usuários estão sendo presos, estão ficando presos por diversos meses, até que se averigue. E isso tem a ver também com distorções do nosso sistema penal, do nosso sistema de justiça, evidentemente. Mas essas distorções, elas estão vinculadas à maneira pela qual nós verificamos que, como desejamos ou não tratar os usuários de drogas. Do ponto de vista da saúde, que são preocupações que a dona Anitta tem também. Qual seria o impacto da descriminalização? Como não aumenta o uso, o impacto que a gente tem descrito, na verdade, é um aumento de acesso. Um aumento de acesso aos serviços de saúde, uma redução do estigma, e com isso você poder trazer a questão para quem realmente deveria lidar com o problema. Isso se traduz, por exemplo, em Portugal, numa redução da transmissão das taxas de HIV por drogas injetáveis, ou o número de mortes por overdose de usuários de drogas injetáveis, que são particularmente perigosas. Na verdade, Portugal tem uma taxa que é 23 vezes por habitante, 23 vezes menor do que o da Suécia, que é um país extremamente proibicionista, que ainda penaliza os seus usuários com cadeia, diferente do Brasil. Então, é mais grave ainda do que no Brasil. Mas comparar Portugal com a Suécia não parece muito justo, são países muito diferentes, do ponto de vista cultural, do ponto de vista socioeconômico. Então, vamos comparar a Holanda, que tem um nível de desenvolvimento social mais ou menos semelhante, uma população mais ou menos comparável com o da Suécia. O que a gente acha nesse caso? Primeiro, é que no caso da Suécia, 7,5 vezes a mais você vai encontrar
punições por crimes relacionados às drogas. Ok, eles punem mais mesmo, pode ser só por um viés unicamente da justiça. Mas se nós vamos olhar, por exemplo, o número de mortes por overdose, é 8,5 vezes maior do que o da Holanda. E o número de usuários de drogas injetáveis é 6,5 vezes a mais. Isso não é unicamente porque a Holanda flexibilizou as suas leis em relação à maconha, mas também porque ela não penaliza já há muito tempo usuários de drogas. A dona Anitta, né, se a gente for pensar, de certa forma, ela representa com suas preocupações um grande número de pessoas da população brasileira. Na verdade, os estudos mostram que mulheres na faixa etária da dona Anitta, moradoras da periferia, com baixo grau de instrução, são as pessoas que mais rejeitam a possibilidade de mudanças nas leis de drogas. Até que ponto dona Anitta está sendo espelhada na cabeça dos juízes, que não tem exatamente o mesmo perfil dela? Até que ponto os colegas médicos, meus colegas psiquiatras, pensam da mesma maneira que a dona Anitta, que não teve acesso a informações qualificadas? Até que ponto, na cabeça das pessoas, está embaralhado o que é descriminalização, o que é legalização, o que é uso medicinal, né? Muitas vezes na imprensa a gente só vê escrito liberação. É preciso tomar cuidado em relação a isso. Um artigo que saiu do grupo Lancet, em 2016, bastante importante, um grande artigo de 54 páginas, com especialistas que propõem a mudança de século em relação às políticas de drogas, porque nós ainda estamos com políticas de drogas do século XX. Nós não entramos ainda no nosso século, elas estão começando a acontecer, na verdade. O que eles propõem? Eles propõem, por exemplo, redução da penalização pelo sistema criminal, não só de usuários, mas também de traficantes não violentos, pequenos traficantes, os chamados narcovarejistas. Eles sugerem também de que o enfoque do combate ao uso problemático de drogas não seja polícia, não seja exército, seja a saúde. E que exista um enfoque forte no aspecto da redução de danos, e não apenas na abstinência. Outro ponto importante é a necessidade de se desenvolver políticas de drogas para as mulheres, que são as mais encarceradas por causa de drogas no Brasil. E, não unicamente, há outras recomendações, mas eu destaco essas 5, a necessidade de se mudar o enfoque da pesquisa quando se fala em medir o impacto do uso de drogas. Medir o impacto social, olhar com métricas dos direitos humanos. É necessário fazer novas políticas que olhem com novos estudos para isso. Então, a academia tem uma responsabilidade também nessa questão. A pergunta final da dona Anitta em relação a isso, depois da gente trazer todos esses dados, eu já ouvi essa pergunta muitas vezes, você está falando de Portugal, um país pequeno, você está falando da Suécia, um país, né, ele não é comparável ao Brasil, a Holanda. Bom, primeiro, é que já foi lembrado aqui, nós estamos falando de vários países vizinhos que descriminalizaram e não houve impacto nocivo à saúde pública. Esse é um ponto que nós devemos levar em consideração. Mas não é só isso. Quando a gente pergunta, o nosso país está preparado para isso? A grande pergunta é, o nosso país está preparado para ser um dos únicos países no continente que ainda trata o usuário de drogas como criminoso? Ele está preparado para ter um sistema de justiça que olha para a questão das drogas de forma extremamente ineficaz e desigual? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa ter junto com a dona Anitta, porque eu tenho certeza que a dona Anitta não quer o mal, nem de seus filhos e nem dos filhos das suas amigas, assim como nenhum de nós. Mas reflexões sobre esse tema são necessárias para que a gente possa mover finalmente e podemos entrarmos no século XXI, quando a gente estiver falando em política de drogas. Obrigado. Obrigado, professor. Excelente apresentação. Pessoal, a gente vai só montar aqui as cadeiras e a mesa. Então, se vocês quiserem já ir preparando as perguntas para ir mandando para cá, a gente daqui a pouquinho começa o debate. Vai ter meia horinha aí para a gente trocar ideia. Legal.
Ótimo. Bom, vamos lá, pessoal, começar Enquanto as perguntas estão descendo, eu já vou começar aqui para a gente não perder tempo. Começar com a Ilona. Queria que você explicasse, Ilona, o que diz exatamente a lei de drogas no Brasil, principalmente com relação a essa diferenciação entre usuário e traficante. Quer dizer, é a lei que não é clara, ou é a polícia que não está fazendo a interpretação correta? Quer dizer, onde é que está o problema? E seria o caso de simplesmente fazer uma edição, assim, uma pequena modificação na lei, já traria um impacto significativo nesse sentido? Perfeito. Essa resposta ela não é tão simples, porque os critérios que a gente está propondo, qualquer critério vai ter, obviamente, um viés. Mas a lei hoje diz, tem 2 artigos diferentes. Um que trata de uso, e que aí prevê penas alternativas, advertência, prestação de serviço comunitário. Então, você continua passando pelo sistema de justiça criminal, mas em geral por um tribunal especial criminal, que é o GCRIM. E quando é tráfico, aí de fato você vai para o processo normal penal e vai parar, enfim, sem direito a responder em liberdade na prisão. E você tem essa questão na lei de drogas, que é parada aqui mediondo, então mesmo que você seja réu primário, não violento, enfim, você vai estar esperando, como o Toffoli falou, alguns meses para que alguém determine sua situação. Quem decide hoje na ponta é o policial, porque os critérios são subjetivos. Então a gente acaba vendo um país onde tem tanta divisão social, tanta desigualdade, ela também se aplica a quem o policial, que nem é justo com ele, deixar essa decisão na mão dele, né? O policial também reclama disso aí, quando a gente realmente vai abordar. Então, fica ali o critério subjetivo. Qual é a proposta que a gente vê em cerca de 46 países no mundo? Criaram critérios de quantidade. E aí está determinado de acordo com o padrão de uso de cada país. Então, por exemplo, Portugal. Portugal tem critérios lá, 25 gramas para maconha, acho que não sei se eles mudaram, mas era 1 grama para cocaína. Tem países que tem 5 gramas para cocaína, tem países que tem 15 gramas para cocaína, como a Espanha. Enfim, a Espanha, se a gente fosse pensar na nossa lei de drogas, é 100 gramas de maconha, 10 gramas de cocaína, enfim. Cada país determina o que é padrão de uso para gerar uma semana de tempo. Quando você tem isso, você obviamente está abrindo portas para dúvidas, mas a lei de drogas aqui, Ayrton, você é culpado até que se prove o contrário. A gente não parte da premissa do sistema penal correto, justo, de que você é inocente até que se prove o contrário. Então, os critérios dificultariam, se não há nenhum outro indício de tráfico, daquela pessoa ser presa injustamente. Então, se não tem arma, se não tem outra passagem, se não tem balança, se não está em milhões de trouxinhas, quer dizer, se não há outros indícios, o policial não poderia prender essa pessoa. Mas não é perfeito, há uma grande discussão sobre esse tema. Eu acho que do jeito que nós estamos hoje, a gente deveria pensar, desde que fosse usado um padrão de uso correto, porque no México, só para finalizar, a gente teve uma experiência negativa em relação a critério objetivo, porque eles colocaram quantidades muito menores do que o padrão de consumo e acabou encarcerando mais gente. Não sei se pode fazer falar, claro. Eu ia comentar esse caso do México. Acho que é importante a gente ter em mente que essa, de fato, é uma questão não consensual, mesmo entre os que propõem as mudanças, né, em relação às leis de drogas, essa questão dos critérios objetivos, porque o meu entendimento é que se o sistema de justiça criminal brasileiro funcionasse como ele está previsto na lei, a gente não precisaria disso, porque da maneira que está descrita na lei de drogas, você precisaria de um conjunto de evidências de fato sólido para isso. O fato é que a maneira através da qual a sociedade brasileira olha para as drogas, ela já coloca esse pré-culpa na questão. Né? Então, e aí alguns argumentam de que se isso não mudar, vai continuar sendo muito fácil você simplesmente plantar evidências colocando uma quantidade maior acima do que aquela que vai definir quem que é usuário e quem que é traficante. A menos que a gente tivesse a certeza de que menos daquilo, com certeza é inocente. Acima, precisaria ser provado. Né? Então, tem algumas questões aí que são um pouco polêmicas. Tem a questão do México, né? Fora que é possível que um usuário, que a gente cria uma certa distorção do ponto de vista da saúde nesse caso. Um usuário grave, que usa uma quantidade muito grande, e usa, de fato, é usuário, pode, por conta disso, ser preso como traficante, quando, na verdade, ele é só um usuário, porque precisa de muito, porque é dependente. Então, são algumas problemáticas a gente pensar, isso não é uma questão resolvida. E esse dado que você mostrou que metade das pessoas encarceradas depois são provadas inocentes, apenas usuários, só que 7 meses numa cadeia não é uma experiência simples, né? E depois? Não é pouca coisa. E depois, para onde é que você vai? Alguém quer te dar emprego?
Inclusive enlouquece, né? Muito se fala das drogas enlouquecerem, mas prisão enlouquece. Prisão também. enlouquece. Com certeza. Pergunta aqui que foi enviada pela internet, eu vou abrir para os dois, né? Está perguntando como é que você pode descriminalizar o uso, mas manter a produção como ilícita, né? Não existe uma contradição aí, quer dizer, não faria mais sentido você legalizar, então, e tentar ter um controle do Estado sobre a cadeia toda? Quer dizer, legalizar seria melhor do que só descriminalizar, ou é melhor ter esse sistema meio misto, em que a produção continua sendo ilegal, mas o consumo não? Como é que... Certamente não é perfeito, né? Se a gente pensar modelos, por exemplo, até a Holanda, que todo mundo acha é liberado, etc., lá eles tinham a política da porta dos fundos e da porta da frente. Quer dizer, os coffee shops, até pouquíssimo tempo, compravam a droga também ilegalmente e vendiam legalmente, com muitas regras da porta para fora. Mas, se você perguntar a minha opinião honesta, eu preciso responder que eu acho que a gente precisa pensar honestamente, debater, não tenho resposta pronta para nada que não seja maconha, mas que seria muito mais seguro se as drogas estivessem reguladas. Eu tenho um gráfico que eu gosto de mostrar, mas como a gente não tem um gráfico aqui, quer dizer, todas as drogas deveriam estar numa curva que vai da descriminalização do uso com redução de danos, passando aí por uma regulação rígida, até chegar numa regulação leve. Os dois extremos, proibição total e libera geral, eles são absolutamente indesejáveis e eles não são possíveis. Então, a gente deveria estar olhando para cada droga e pensando modelos de regulação num espectro que ele é muito mais para o meio do caminho. Tá? Se você me perguntar daqui a 20 anos o que vai acontecer, eu acho que é isso que vai acontecer. Porque é tão perigoso a maneira que a gente usa, enfim, que está, na verdade, regulando isso hoje, a não regulação, a regulação pelo crime, que nada pode ser mais danoso. Eu falo isso com muita tranquilidade. Eu não acredito que a gente possa fazer algo pior do que a gente fez hoje. Eu concordo com a Ilona. Eu acho que basicamente é isso. A gente tem que ir na direção de mudar o fluxo, mudar a direção da seta. Mas eu começo essa discussão pela discussão da descriminalização, porque nós estamos falando do mínimo. Do mínimo. É tratar o usuário como questão de saúde e de assistência social e não como questão criminal. Acho que esse é o mínimo do mínimo, não precisa ser liberal politicamente, conservador, católico, evangélico, assim, é possível, eu acredito que a gente consiga chegar no consenso de entender que o usuário não deve ser criminalizado. Agora, concordo, que a gente precisa começar a discutir legalização. Concordo que maconha é o primeiro passo a se discutir, e eu seguiria com os psicodélicos, né? Mas acho que cada droga precisa ser discutida dentro do seu próprio patamar. Como a gente trabalharia para reduzir os danos do impacto criminal. Então, a discussão costuma ser muito focada na maconha, né? Mas o que vocês estão colocando aqui vale para todas as drogas. Quer dizer, não está se propondo a descriminalização só da maconha, seria para tudo, cocaína, heroína, crack, que é um problemaço aqui em São Paulo. Do ponto de vista da saúde, descriminalização é mais importante nas drogas mais pesadas. Isso. Porque justamente é o usuário mais fragilizado, a pessoa que faz o uso mais complicado, que tem mais problemas sociais, essa pessoa que precisa estar mais próxima dos sistemas de saúde. São os que estão mais fragilizados. Então, na verdade, a descriminalização, ela tem está dentro de um dos princípios do SUS, que é o da equidade. Os que mais precisam primeiro. Né? Nesse sentido que eu acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a discutir. Quando a gente fala de regulação, já seria outro espectro. Pensar, a gente vai ter algum modelo que o crack, o crocodilo, que é uma droga lá na Rússia, que, enfim, inventam umas drogas muito mais perigosas. Algum dia isso vai estar vendendo para os meus filhos? Provavelmente não. Mas essas drogas também são subproduto da proibição. Quer dizer, quanto mais mercado negro você deixar, mais porcaria vai surgir. Então, de fato, é tentar até limitar a criação. Cada dia aparecem novas drogas, porque não tem controle nenhum sobre isso, né? Então, enfim, tentar limitar e tentar criar modelos para diferentes drogas, mas partindo do pressuposto que uso não pode ser crime. Senão a gente não tem nem informação para construir, a partir daí, melhores modelos até para atender, de fato, quem precisa, que são os dependentes de droga. Só uma informação sobre isso. Em geral, se você pegar a pesquisa mundial, e Toffoli até me ajuda aqui se tiver, mas entre 10% e 12% das pessoas que consomem, que podem desenvolver padrões de dependência. Então, hoje a gente faz uma política pública para todo mundo, que afeta até quem não consome, né? E que a gente deveria estar fazendo realmente uma política pública prioritária para esses 10, 12. E, obviamente, trabalhando com muita prevenção, informação honesta, né? A gente quer retardar e prevenir o uso
E, obviamente, também evitar o abuso. Isso é uma política de dólar moderna, né? Falar a verdade, porque a gente não vai conseguir erradicar. Então, a gente tem que lidar funcionaria melhor. semelhante ao que existe hoje com álcool e tabaco? Quer dizer, são drogas lícitas, mas com regras com relação à propaganda. Na e minha você opinião, não pode mais dirigir tabaco depois de que beber. álcool, Tal. né? Perfeito. Eu acho que aqui seria mais tabaco que álcool. Nos Estados Unidos é mais álcool, porque lá é inverso a questão também, o álcool tem uma regulação maior. Porque eu acho que é muito importante dizer, qualquer droga pode causar dano. Qualquer droga, lícita ou ilícita, traz riscos. E a gente precisa, na verdade, não promover esse uso. Agora, se as pessoas sempre usarem, assim, a humanidade sempre buscou substâncias que alterem a consciência. Isso é 5 mil anos atrás. Não é agora que a gente vai conseguir mudar. Mas a gente pode realmente melhorar para todo mundo essa situação. Acho que o exemplo que a Ilona traz sobre o tabaco ele é muito interessante, porque houve, de fato, uma grande redução de consumo no Brasil, sem você precisar dar um tiro para isso. Estou falando de tiro de bala de revólver. Não houve necessidade de qualquer tipo de ação criminal para isso. Então, conscientização, medidas de controle do fumo passivo, proibição de propaganda, que é uma coisa muito complicada no caso do álcool, porque o álcool tem um lobby no Congresso que é fortíssimo, especialmente as cervejarias. Então, eu acho que é importante também ver o que não fazer em relação às legalizadas quando a gente começa a discutir flexibilização das leis das drogas que são ilícitas. Então, tem várias perguntas aqui a respeito de como é que funcionaria essa assistência ao usuário. Né? Vamos dizer, você descriminalizou, você abre as portas, facilita o acesso ao serviço de saúde. Como é que o Estado regularia isso? Temos condições de acolher essas pessoas? A gente tem, de repente, podemos até citar o caso da Cracolândia aqui, que é um negócio que ninguém conseguiu solucionar até agora. Se isso seria uma solução nesse caso também. Acho que vou começar pelo fim que você falou da Cracolândia, né? Eu acho que no caso da Cracolândia está bastante claro que essas tentativas de forçar por decreto, né, por mágica, que a Cracolândia deixe de existir, elas são inefetivas. Já vem acontecendo há muito tempo e assim, para o mesmo problema, a mesma resposta sem solução, eu não entendo por que fica repetindo. Talvez porque, de fato, a opinião pública ainda não tenha refletido suficientemente sobre essa questão. No caso da Cracolândia, a gente precisaria pensar, por exemplo, em salas de uso seguro, ou espaços de uso seguro, porque o crack é diferente, por exemplo, das salas de uso seguro de heroína, onde as pessoas ficam quietinhas, né? As pessoas que usam crack se movimentam, mas zonas onde você pudesse trabalhar com isso. A questão da descriminalização é fundamental para você fazer esse tipo de acesso, esse tipo de abordagem, para ter essa tranquilidade legal, do ponto de vista legal, jurídico. Mas não é só isso, né? Quando fala assim, descriminaliza, vai ter mais acesso, né? Isso que vai ter mais ônus para o Estado do ponto de vista dos cuidados em saúde. Há que se lembrar que a partir do momento em que você descriminaliza, você vai ter um fluxo de dinheiro que vai sobrar de outro lado. Então é uma questão de reinvestir nessa questão da saúde. E não me parece também que vai ser uma legião de drogados que vai chegar nos serviços de saúde, não. Na verdade, a gente, aos pouquinhos, poder montar um sistema que tenha mais permeabilidade, retenção e cuidados dessas pessoas. Isso é importante de frisar, porque no Brasil, a decisão vai ser tomada provavelmente, nesse momento, né, de descriminalização se acontecer, pelo Supremo. E vai ser uma canetada, riscando um parágrafo da lei, um artigo da lei. Em Portugal, houve todo um processo de reformulação de como é que você recebe, como é que você atende, para quem que você encaminha, e, de fato, um desinvestimento do ponto de vista financeiro na questão da repressão para se investir na assistência. Então, é muito importante que a gente pense nessas coisas para não ser pego de surpresa também, porque, de fato, é preciso planejamento, é preciso tomar essas decisões de uma forma desapaixonada, não de uma forma passional. Tem outras perguntas aqui também com relação a como é que religião influencia nesse debate, moralismo, né, preconceitos, tal. Como é que outros países lidaram com isso e como é que esses atores agem aqui no Brasil para o bem ou para o mal desse debate? Então, a gente não gosta nunca de generalizar, porque em diferentes religiões você vai encontrar diferentes opiniões, e realmente não é uma ou outra religião. Acho que o principal que está mudando, e que eu sinto mesmo, assim, de 5 anos para cá, e eu falo isso porque eu sentia na pele, né? Como era difícil falar esse tema em 2012, quando a gente começou a formar uma rede de jovens aqui no Brasil, que chamava Pense Livre, e conversava sobre esse tema. Hoje é outro nível. Então, eu acho que o maior diferencial é a informação de qualidade. As pessoas estão muito mais abertas e há uma nova geração disposta a trabalhar
com informações novas, com conhecimento. E isso, na verdade, tem mudado a opinião dos pais. Uma promotora foi ao Instituto Igarapé há uns 3 meses atrás e falou: Ilona, eu sou contra tudo que você fala, mas a minha filha de 15 anos está me botando na parede. Ela sabe muito mais do que eu sobre esse tema. Você pode nos ajudar? Você pode vir aqui no Ministério Público falar com a gente sobre drogas? E assim fui, e assim comecei um debate que está se seguindo. Então, enfim, a nova geração está muito mais aberta, está muito mais antenada, conectada, as informações chegam, falsas também, mas eles falam: isso aqui é falso, hoje você consegue descobrir. Né? Então, acho que essa revolução da informação é assim que a gente vai conseguir melhores políticas públicas. Não só nesse tema. Posso falar também? Como é que você faz a dona Anitta mudar de opinião? Seria a sequência. Com certeza não precisa mudar a religião da dona Anitta. Ela mesma não sabe muito bem para qual religião que ela vai, ela é meio católica, meio evangélica, mas isso não tem nada a ver com essa questão. Né? Assim, acho que inclusive a gente precisa lembrar que, do ponto de vista do tratamento do uso problemático de drogas, o impacto da espiritualidade, de se perceber sentido no universo, se colocar em relação às questões transcendentes, tem valor de tratamento. Né? O que não é necessário é você, por ter uma visão de uma determinada religião, entender que a melhor solução é uma solução que até onde a gente está vendo, está fazendo mais mal que bem. Não existe em nenhum livro sagrado uma lei que vai dizer que a droga tem que ser proibida e a pessoa tem que ser presa por causa disso. Então não é uma questão de religião, é uma questão da gente começar a trazer esse debate em vários espaços. E são espaços que vêm se abrindo também. Cada vez mais isso tem acontecido. Como a Ilona, você sente também que a coisa está progredindo. Sem dúvida. Eu acho que a religião usa como, enfim, entra nessa questão do uso político das drogas. Também usam certas religiões como se fossem os bastiões dessa política de proibicionista, mas é até injusto falar isso, porque a gente encontra, principalmente, tem muito mal entendido com a religião evangélica. E a gente conhece muitos grupos evangélicos que estão buscando informação, abertos ao diálogo e buscando também ajudar as pessoas da melhor forma possível. Então, acho que também a gente não ajuda se a gente, enfim, né, der só atenção aos que estão gritando. É que tem muita gente, como eu disse, que está calado, né, que está calado, mas que não está concordando com a gritaria. Né? Vocês diriam que vocês são a voz da maioria hoje? Ou ainda se sentem o estranho no ninho? Menos estranha. A maioria certamente não, mas o que eu acredito de verdade é que quando as pessoas têm acesso à informação, se a gente pudesse ter um tempo de conversa, se essa matéria pudesse ser tratada de uma outra forma nas escolas. Eu lancei um livro recentemente e as escolas têm medo de adotar, não por elas precisam tão desesperadas para materiais didáticos, mas porque os pais acham que ainda falar sobre esse tema é encorajar o uso. Então, enquanto os pais não perceberem que seus filhos sabem muito mais do que eles imaginam, né, e ficar tapando o sol com a peneira, a gente acaba descobrindo o problema muito mais à frente. Então, é muito mais difícil, né, Toffoli? Quando chega no nível de procurar ajuda, a pessoa já está num nível muito mais grave do que se a gente conseguisse conversar desde o início, né? Bom, considerando que eu sou médico e psiquiatra, com certeza eu sou uma minoria bem pequenininha. É mesmo? Na sua categoria. E, assim, especialmente em alguém que vem na arena pública falar, porque há muitos colegas que concordam, mas não diria necessariamente que seja a maioria, mas é um grupo muito silencioso. E há razões para isso muito compreensíveis, porque nós, psiquiatras, vemos o estrago que faz, né? E outros profissionais da saúde também. Então, você acaba tendo um viés, que a gente chama que é o viés epidemiológico de consultório, de você ficar vendo só o aspecto da desgraça, e, por exemplo, não perceber que existe um certo número que a maioria dos usuários não é problemática. E quando eu faço uma política de proibição, eu estou afetando todo mundo, quem faz uso problemático ou não. E aí eu tenho o dado de que a proibição não vai diminuir o consumo problemático, o consumo geral e nem o consumo problemático. Então, é um pouco cansativo, porque a gente precisa ficar reinsistindo nisso, mostrar que a posição não é uma posição irresponsável, que às vezes alguns colegas acham que a gente está fazendo esse tipo de defesa, ou esse tipo de proposta, esse tipo de discussão por irresponsabilidade, e na verdade, ao contrário, eu me vejo pressionado pela responsabilidade de ter que vir e falar em nome de outras visões, para a gente poder olhar também aquele que não é visto pelos médicos, que, por exemplo, está nas cadeias. Aliás, a gente recentemente recebeu a aprovação da Senad para uma pesquisa que a gente vai fazer para avaliação da saúde nas prisões brasileiras. Eu faço parte do grupo, eu não sou o pesquisador principal, mas faço parte do grupo. É terrível, é um lugar extremamente desassistido. Então, os profissionais de saúde não estão vendo o que está acontecendo com quem é preso. A gente precisa equilibrar essa equação.
Nosso tempo está praticamente esgotado já, mas, Ilona, você falou que não é realista você almejar erradicar as drogas, né? Na toda a história da sociedade humana sempre houve o uso de algum tipo de droga, né? Na sua opinião como psiquiatra, Dalfrey, isso realmente é inviável e por que as pessoas buscam as drogas? Claro que isso vai variar, mas existe um padrão assim? Acho que essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Por que as pessoas usam drogas, né? Eu tenho lá os meus palpites. O meu palpite vai pela ideia de que a existência não é uma coisa muito fácil. Para seres que sabem que estão aqui, que sabem que vão morrer, viver não é um negócio muito fácil assim. Então as pessoas buscam formas de transcender, de alterar. Isso pode ser pelo transe religioso, é uma alteração de consciência. Pode ser pelo esporte de alto desempenho, onde há cargas de endorfina que dão barato, ou até mesmo o esporte cotidiano, não precisa ser de alto desempenho, pode ser esportes radicais, mas e pode ser as substâncias que são legalizadas ou as que estão ilegais. Para a gente saber, em última análise, a gente precisa olhar e reconhecer a face humana de cada um. Acho que essa é uma coisa importante de não se perder nesse debate. Quando a gente discute grandes dados, a gente discute epidemiologia, mas o tempo todo é preciso ficar claro que a gente precisa entender que nós estamos falando de pessoas. E por isso que eu criei uma personagem para a gente poder visualizar essa história toda, que é a Dona Anitta. Funciona bem. Mensagem final, Ilona, o que é mais importante, acho, para as pessoas saberem? Acho que o mais importante é que a gente só vai vencer essa guerra com informação, com amor, com compaixão. A gente não pode mais ficar aí à mercê de medo, de ódio, de ideologia ultrapassada. A gente não precisa concordar com tudo, mas a gente tem que ter responsabilidade de buscar informações, pelo menos que estão aí, enfim, no conhecimento de ponta. E isso está disponível hoje. Então, tapar o sol com a peneira, num momento de tanta dor, de tanto sofrimento, né? Eu entrei nesse tema pelo lado da segurança, Ayrton, mas obviamente que me toca toda a questão e os dramas familiares, e justamente porque eu vejo que a gente teria muito mais recurso, muito mais acesso para as pessoas que realmente precisam de políticas de drogas eficientes. E se a gente não tivesse essa maluquice toda que a gente criou, esse aparato militar, de justiça criminal, de preconceito, que eu realmente não tenho que ser honesta, pago um preço caríssimo por isso, mas convido mais pessoas a se juntarem, se informem, discutam. A gente não precisa concordar com tudo, mas não deixem se enganar, porque a gente está pagando, enquanto sociedade, um preço muito alto nesse país. De fato, esta é uma questão central, que vai definir para que lado a gente vai também em vários outros temas, porque, como eu falei, eu só fiquei nisso 10 anos, porque eu entendi que tinha relação profunda com todos os outros temas que eu me preocupo, que tem a ver com o desenvolvimento do país que eu amo. Então, de fato, procurem se informar. A informação é a nossa maior arma, e isso vai fazer a diferença no médio e longo prazo. E para esclarecer, só a guerra ao tráfico continua. Quer dizer, essa repressão tem que continuar. Você só a guerra, descriminaliza para o mim, uso. tem que ser inteligente, até porque eu trabalho com segurança pública e a guerra penaliza a gente também. Hoje a gente tem informação, tem inteligência. Como é que hoje as maiores operações contra o crime organizado são organizadas? Lavagem de dinheiro, tráfico de armas, você vai direto no dinheiro, você vai começando a desmantelar. Quer dizer, há muitas maneiras de você trabalhar a guerra no sentido de combate, sem botar que o não exército na são rua, né? com tanques, Uzis, enfim, fuzis, etc. Pensando num Brasil urbano, com as cidades que nós temos, quer dizer, esta ótica militar, ela fere a sociedade de uma maneira que, se a gente entendesse o abismo das desigualdades e como a violência também é desigual, não dá para ficar calado. Aí, de fato, a gente precisa entender que a omissão vai estar sempre do lado do opressor, né? Então, enfim, é missão. Eu não posso deixar, enfim, eu pago o preço que tiver que pagar, mas a gente precisa ter essas vozes de dizer, precisamos de fato encarar essa questão, achar caminhos, sentar junto com gente que pensa diferente. Não tem problema nenhum, isso é super importante, sentar junto com gente que pensa diferente, mas construir algo diferente, que tenha a nossa cara e que possa ajudar as pessoas que de fato precisam. Eu acho que, só uma única linha para lembrar de duas coisas que parecem que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. O Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravatura. Sim. Será que nós vamos ser o último país moderno, se é que nós somos modernos, e ocidental a descriminalizar e a revolucionar e transformar suas leis de drogas? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Então, gente, compartilhem o vídeo desse evento e cobrem uma resposta para essa pergunta do professor. Uma salva de palmas para eles, por favor. Muito bom.
Infelizmente o tempo acabou, mas obrigado, Toffoli, obrigado, Ilona, foi excelente. Pessoal, quarta-feira do próximo mês, última quarta-feira, estaremos aqui de novo com o tema Cidades Inteligentes. Vamos discutir aí transporte público, desigualdade social nas cidades, ocupação do espaço urbano. Então, por favor, nos vemos de novo no mês que vem. Um abraço. Que legal. Quem vai estar aqui nas cidades? Oi?